Fala, Dev, bem-vindo a mais um módulo aqui da trilha de React dentro do Inite, e nesse módulo a gente vai começar a desenvolver uma aplicação que ficou fantástica. Foi uma das aplicações mais legais que eu já desenvolvi com React, porque a gente consegue entender vários conceitos de como que o front-end está se tornando mais responsável pelas funcionalidades da aplicação, tirando um pouquinho de funcionalidades do back-end, conseguindo trazer um pouco da responsabilidade de apresentação dos dados e conexão com serviços externos para dentro dessa camada e não deixando tudo na camada do back-end. Então, nesse módulo a gente vai começar a desenvolver uma aplicação, a qual a gente vai desenvolver ainda ao longo de próximos módulos, e a gente vai começar desvendando os fundamentos do Next, entendendo como que o Next funciona por baixo dos panos, por que esse framework foi criado, o que ele substitui no nosso fluxo tradicional de desenvolvimento de aplicações React. A gente vai trabalhar com Sass aqui dentro, com CSS Modules, vamos utilizar TypeScript, a gente vai entender um pouquinho como funciona Server-Side Rendering e Static Site Generation, que são duas metodologias de renderização das páginas da nossa aplicação que estão muito em alta agora dentro do front-end, que é utilizado por frameworks como Next, como Gatsby, como Nuxt e por aí vai. A gente vai, claro, colocar a mão na massa criando vários componentes, criando realmente a estrutura de uma aplicação, o corpo ali de uma aplicação, e a gente vai conectar então com algumas APIs externas, a API do Stripe para fazer pagamentos dentro do nosso app, então muita gente sempre pediu isso, a gente vai ter conexão com o meio de pagamento, a gente vai ter conexão com o banco de dados, vai falar sobre serverless também, que é muito bacana, e vai utilizar um CMS externo, que é uma ferramenta para gerenciamento de conteúdo, que vai servir o conteúdo para nossa aplicação através de uma API. Então é muito legal porque a gente vai desenvolver uma aplicação completa, uma aplicação de assinatura de conteúdo, toda feita somente com o front-end conectado a APIs externas. A gente não vai precisar desenvolver um back-end e a gente vai conseguir observar nessa aplicação o quão simples é e o quanto que o front-end está se tornando mais responsável, como eu já falei antes, e está sendo mais um front-end mais futurístico, digamos assim, onde a gente consegue ter mais responsabilidade, tratar mais coisa no front-end sem depender totalmente de desenvolver um back-end, às vezes, em algumas aplicações. Então, como eu falei nesse primeiro módulo, a gente vai começar colocando a mão na massa, desenvolver o nosso app e a gente vai continuar desenvolvendo essa aplicação ao longo aí dos próximos módulos da nossa trilha de React. E aí lá no final de tudo eu volto aqui pra gente ver como que essa aplicação final ficou e também comentar um pouquinho sobre os conceitos que a gente aprendeu. Então, bora codar. Bora lá, então nessa aula a gente vai descobrir a aplicação que a gente vai desenvolver e todo o fluxo de como a aplicação vai funcionar. Como essa aplicação ela vai se comunicar com serviços externos, como meio de pagamento, bancos de dados e por aí vai. E ela não tem necessariamente um back-end, como a gente vai estar desenvolvendo essa aplicação com o Next. Com o Next a gente consegue ter um conceito chamado de API Routes, que logo a gente vai ver o que é, mas que são rotas na nossa aplicação front-end que se comportam como uma aplicação back-end. É claro que a gente não consegue substituir totalmente uma aplicação back-end, mas pro nível de aplicação que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse módulo, tá mais do que suficiente. A gente não precisa criar um back-end todo, sendo que o front-end com o Next vai dar conta disso sem problemas nenhum. Então a gente vai entender claras diferenças, o nosso intuito aqui não é focar em aprender back-end, mas aprender como que o Next vem sendo utilizado, algumas funcionalidades do Next vem sendo utilizadas para suprir a falta, suprir a necessidade que a gente tem às vezes de alguma função ser executada pelo lado do servidor. Mas a gente vai entender isso com mais calma mais para frente. Primeiro vamos entender qual aplicação a gente vai desenvolver e como que vai ser o fluxo dessa aplicação, como que o usuário vai interagir com a nossa aplicação. Então a aplicação que a gente vai desenvolver é o Ignews, né? O Ignews vem o Ig de Ignite, claro, e o News, de newsletter, ou novidades, ou qualquer coisa assim. Qual que é a ideia desse Ignews? O Ignews, ele é uma aplicação onde o usuário vai poder assinar por um conteúdo em texto, né? A gente vê muito hoje plataformas em que a pessoa faz uma assinatura para consumir conteúdos em vídeo. Por exemplo, uma própria Netflix da vida, ou até plataformas de conteúdo em programação mesmo. Mas o que a gente vê pouco até hoje são plataformas em que a gente possa assinar para consumir conteúdo em texto. E o Ignews, ele tem esse intuito. Então, o que a pessoa vai fazer? Aqui é a home do Ignews, e ele só tem realmente algumas poucas ações para fazer aqui dentro. Primeira ação mais principal, se inscrever no Ignews por R$9,90 mensais. Aqui tá em dólares, mas a gente vai manter em reais, porque senão R$9,90 mensais iam virar R$600, não, brincadeira. Mas aqui a gente tem também o botão de fazer autenticação, né, sign in, e temos também um linkzinho de posts aqui em cima, que é o conteúdo, o material em si. A gente pode ver que essa tela não tem mais muita ação. Se a pessoa clica lá no posts, ela tem uma listagem dos posts já publicados. E aqui a gente pode ver também como fica o status da pessoa que está logada. Essa listagem aqui, ela vai ser acessível para pessoas tanto logadas, tanto quanto não logadas. Tá, Diego, mas qual que é a diferença para uma pessoa que está logada para uma pessoa que não está logada nessa questão dos posts? É uma pessoa, na verdade, que paga pelo serviço, né? Estar logado não necessariamente indica que a pessoa pagou, né? O que eu tô querendo dizer é a pessoa que está inscrita, né? Então, tanto a pessoa que está inscrita e a pessoa que não está inscrita vão ver a listagem de post. Porém, quando chega lá no conteúdo do post, o post ele só vai mostrar por completo se a pessoa estiver inscrita dentro do nosso programa do e-news, né? Se ela estiver pagando. Se ela não estiver pagando, vai mostrar nesse formato aqui, ó, o comecinho do post, e aí aparece um botão para pessoa se inscrever, caso ela queira continuar consumindo os dados desse post. Por que a gente fez nesse formato aqui e não simplesmente fez um redirect da pessoa dessa página para home, caso ela não estiver pagando, digamos assim? Essa página aqui, como ela vai mostrar só para quem está pagando pelo serviço, não teria uma forma de eu conseguir indexar no Google os posts da minha aplicação para que as pessoas conseguissem chegar chegar na minha aplicação através do conteúdo que eu crio para ela. Ou seja, como esse padrão de post aqui, ele é público, ou seja, tanto para pessoas que não estão logadas, quanto pessoas que não estão inscritas, esse conteúdo aqui, nesse formato que ele tá, ele vai ser indexado no Google. O título e pelo menos os dois primeiros parágrafos do conteúdo, ou o primeiro parágrafo, vamos ver como é que a gente vai fazer depois. Ou seja, a minha aplicação, ela vai ter indexação no Google, certo? Até porque eu vou estar utilizando o Next, que dá um dos fundamentos para eu conseguir fazer isso.
E a pessoa vai ser chamada para se inscrever, para ler o conteúdo do post, né? Isso aqui vai ser um formato bem legal pra gente conseguir aprender vários conceitos do Next em uma mesma aplicação. Então a gente vai aprender sobre geração de conteúdo estático, a gente vai aprender sobre geração de conteúdo pelo lado do servidor, né? Server-side rendering. A gente vai aprender vários conceitos e essa aplicação aqui ela ficou muito legal. Eu particularmente gostei muito de desenvolver essa aplicação porque ela aborda assim, nossa, 90% do Next em uma única aplicação. 90% do que a gente vai utilizar diariamente com o Next, a gente consegue só com essa aplicação. Então vamos entender um pouquinho do fluxo de como que vai funcionar e a integração dessa aplicação com os serviços que a gente vai utilizar de terceiros. Então aqui a gente vai utilizar 3 principais serviços ao longo do desenvolvimento dessa aplicação. O Stripe, para controlar toda a parte de pagamentos. Quem nunca ouviu falar no Stripe, o Stripe é uma API de pagamentos muito developer focused, né, muito focada em experiência de desenvolvimento. Então a API é muito legal, é muito fácil de integrar, tem um ambiente de homologação, né, um ambiente de staging muito bacana. A gente não vai precisar colocar cartão, é só criar conta com e-mail e senha e a gente já pode sair utilizando um Stripe fake, digamos assim, com toda a API totalmente funcional. A gente vai utilizar outro serviço também que se chama FaunaDB. O FaunaDB, ele é um banco de dados, tá? Nada mais do que isso. Tá, Diego, por que a gente vai usar o FaunaDB e não vai utilizar um outro banco de dados, como por exemplo um Postgres, um MongoDB, um MySQL ou qualquer coisa assim? O FaunaDB, ele é um banco de dados muito específico, feito principalmente para aplicações que são serverless. O que são aplicações serverless se você nunca ouviu falar dessa nomenclatura, né? Serverless, basicamente, significa que cada rota da nossa aplicação vai ser executada em um ambiente isolado. Ou seja, quando a pessoa acessa uma rota da aplicação, ao invés dessa rota estar sendo executada a partir de um servidor Node, que está lá executando 24 horas, digamos assim, na verdade, só no momento que a pessoa chamar a rota, o nosso cloud provider, AWS ou Google, qualquer coisa assim, vai instanciar, digamos assim, uma mini máquina virtual, vai executar a função, deu o resultado, ela deleta, digamos assim, a máquina virtual. É claro que não é bem assim, eu tô sendo um pouco mais brusco na maneira de explicar para quem nunca entendeu conseguir entender de uma maneira clara. Mas por baixo dos panos existem várias e várias coisas que a gente vai falando ao longo do tempo, mas não precisa se preocupar em tanto quanto é isso. O que eu preciso falar aqui agora é que como a gente vai estar utilizando o Next, e o Next tem essa funcionalidade de a gente ter algumas rotas na nossa aplicação front-end que funcionam como rotas back-end, digamos assim, rotas que podem acessar banco de dados, rotas que podem fazer processos mais críticos, como transações de pagamento ou qualquer coisa assim. Como a gente vai ter esse tipo de funcionalidade, é legal utilizar um banco de dados que esteja pronto para trabalhar com esse tipo de funcionalidade. O banco de dados Postgres ou o próprio Mongo, eles não são tão recomendados, porque como eu falei, que a cada execução dessas funções serverless, digamos, a instância do servidor ela é criada e depois apagada, o Postgres ou o Mongo, eles precisam de uma conexão ativa, constante. E fazer uma nova conexão com o banco é muito custoso para esses bancos de dados. Então, com o FaunaDB, a gente não precisa fazer uma conexão ao banco toda vez que uma função, que uma rota dessas for chamada. Na verdade, toda a comunicação da nossa aplicação com o FaunaDB é feita através de HTTP, como se fosse uma chamada REST. Então, ele acaba sendo mais performático para esse tipo de aplicação. Outro banco de dados que a gente poderia usar aqui no lugar do FaunaDB, que é muito comum também, que o pessoal usa muito para serverless, é o DynamoDB, da AWS, mas aqui a gente não vai estar utilizando, até porque eu gosto bastante do Fauna, ele tem um plano gratuito muito legal, então a gente vai testar esse banco de dados. Mas lembrando que isso aqui não é o grande core, né? A gente vai aprender nessa aplicação a lidar muito com o Next, esse é o nosso foco, aprender como que o Next funciona. Todas essas APIs que eu estou utilizando aqui de terceiros são simplesmente APIs para resolver problemas, para resolver necessidades que a gente tem aqui no nosso app. Além disso, a gente vai utilizar um terceiro carinha que se chama Prismic CMS. O que é o Prismic CMS? E aqui, na verdade, ele é um CMS, não tem muito o que falar. E CMS, você não sabe o que é, né? Um Content Management System. Você já deve ter ouvido falar, Diego, nunca ouvi falar o que é CMS. WordPress é um CMS, né? Magento, Joomla, Drupal, esses mais antigos, né? Aí a gente pode falar de vários outros, Ghost, Strapi, GraphCMS, Contentful, sei lá, eu poderia ficar falando aqui pra sempre. Mas o CMS é basicamente um painel de administração para a gente poder cadastrar informações e servir esses dados através de uma API. Seja uma API REST, GraphQL, um cliente próprio, um SDK ou qualquer coisa assim. Então imagina que eu estou desenvolvendo, sei lá, um blog, certo? Aí eu fui lá, criei o meu blog, só que quem vai usar o meu blog não é uma pessoa que tem conhecimento em programação. Então não adianta eu pedir para essa pessoa escrever os posts em arquivos, em Markdown ou qualquer coisa assim. Eu preciso dar um painel de administração para a pessoa usar, para ela escrever os posts de uma maneira que ela está acostumada. Por exemplo, o WordPress da vida como a gente sempre usou. Então o CMS ele tem esse intuito, a gente conseguir criar um painel de administração, só que esse painel de administração ele serve só para a gente cadastrar os dados. E na hora de exibir os dados, a gente tem uma API para consumir esses dados através de JSON. E aí a gente vai consumir esses dados na nossa aplicação front-end feita com React, com Next, com Gatsby, com qualquer, com Vue, sei lá, dá pra consumir em qualquer aplicação, né? Vai ser uma API como qualquer outra. Beleza, então agora que a gente entendeu que nós temos esses 3 serviços aqui, vamos entender um pouquinho do fluxo da aplicação. Quando a pessoa entra no nosso app, ela vai cair lá na homepage. E lá na homepage, a primeira ação que ela pode fazer é a ação de autenticação. Vamos lá. Então vamos botar aqui, ó. Na homepage, a pessoa pode fazer autenticação. Perfeito? Isso aqui seria o primeiro fluxo. Quando a pessoa vai fazer a autenticação, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar novamente, deixa eu botar aqui mais um serviço que eu esqueci. Botar aqui. Aqui e aqui, ó. Nossa, bem organizadinho, bonito. O Thiago vai ficar feliz comigo. Mas a gente vai utilizar mais um serviço, que é o GitHub. Pra que a gente vai utilizar o GitHub? Autenticação. Sim, a gente não vai criar uma autenticação do total zero aqui, porque a gente não tem back-end. A gente não tem uma tabela de usuários, não tem uma tabela de senha, não vai fazer hash de senha, isso vai ficar mais pra frente. A gente vai utilizar a autenticação via GitHub. Então, quando a pessoa clicar aqui em Sign In, ela vai logar com o GitHub dela. E pra isso a gente vai utilizar algo que a gente chama de OAuth. Você já deve ter ouvido falar o que é essa siglazinha aqui. OAuth basicamente é um padrão de autenticação, pode ser feito de diversas formas, é meio que só uma metodologia de autenticação, mas esse modelo que a gente vai utilizar de OAuth, ele consiste em, a pessoa vai clicar
aqui, ela vai ser redirecionada para o GitHub dela, ela insere a senha lá do GitHub e ela diz basicamente que ela permite que o Ignews busque as informações do perfil dela do GitHub, como nome, e-mail e tudo mais, para garantir que isso é uma pessoa real. E aí, com essas informações, a gente vai conseguir, digamos, manter um estado de autenticação do usuário utilizando esse conceito de OAuth, beleza? Isso é muito legal, dá para fazer autenticação não só com o GitHub, né? O que a gente vai ver aqui, ele pode ser muito fácil aplicado para uma autenticação utilizando o Google, utilizando o Facebook, utilizando Twitter ou qualquer outro provider de social, digamos assim. Então, quando a pessoa fizer a autenticação aqui, o que vai acontecer é que a gente vai lá no GitHub, vai buscar os dados dela, vai trazer esses dados do GitHub, e isso vai originar, então, numa autenticação feita, digamos assim. Depois da pessoa fazer a autenticação, que ela já vai estar logada, nós vamos ter a opção de inscrição. Então, o usuário vai poder fazer a inscrição dele dentro do Stripe. Então, aqui que entra o Stripe. Então, deixa eu botar uma flechinha aqui para ficar mais claro. Então, a pessoa clica em inscrição, ela vai ser redirecionada para a tela do Stripe, para ela inserir as informações dela, como os dados do cartão, endereço, caso a gente precise, telefone, caso a gente precise, a gente pode controlar isso. E beleza, a partir do momento que ela fez a autenticação, aqui via Stripe, ela vai ser redirecionada de volta para a nossa aplicação. Então deixa eu botar aqui no fluxo certinho. Ela vai ser redirecionada de volta para a nossa aplicação. E aqui nesse momento, o que a nossa aplicação vai fazer é salvar as informações da inscrição do usuário. Então, o usuário se autentica. Perfeito. Aqui a autenticação, a gente fez uma autenticação via GitHub, então a gente não vai precisar ter no nosso banco de dados os dados de senha do usuário, nem nada disso, porque ele vai usar a própria senha do GitHub dele. Quando ele fizer a inscrição, a gente vai lá para o Stripe, usando o painel do próprio Stripe, vai fazer a autenticação. Deixa eu botar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Quando ele terminar de fazer lá a compra pelo Stripe, o Stripe vai redirecionar o usuário de volta para a nossa aplicação. A nossa aplicação vai salvar os dados, ó, o usuário fez a inscrição dele está ativa, a inscrição dele encerra em tal data, para a nossa aplicação ficar ciente desses dados. E essas informações aqui, elas vão ser salvas no FaunaDB. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então essas informações que a gente está trazendo aqui, que foram trazidas lá através do Stripe, elas vão ser salvas no nosso banco de dados, que é o FaunaDB. E aí, com essa informação aqui do FaunaDB, o que a pessoa vai poder fazer a partir de agora é consumir os dados dos posts, né? Então a pessoa vai poder consumir os posts. Quando a pessoa for acessar a página de um post, a gente vai lá no FaunaDB e vai verificar se essa pessoa tem uma inscrição ativa ou não. Então, toda vez que ela tentar fazer alguma coisa que dependa dela estar inscrita na nossa aplicação, nós vamos no banco de dados, a gente vai checar se a pessoa tem uma inscrição ativa, né? Primeiro se ela está autenticada, depois se ela tem uma inscrição ativa, se não foi encerrada ainda, se não tem falta de pagamento ou qualquer coisa assim. Caso esteja tudo certo, quem vai servir os posts aqui para essa tela é o Prismic. Então, o Prismic vai ter todos os dados lá, os títulos das descrições, as imagens, e aí a gente vai buscar através do nosso CMS os dados do nosso post. Então, basicamente, esse aqui é o fluxo mais bruto, digamos assim, da nossa aplicação. Então, é uma aplicação que ela vai mexer com alguns conceitos que talvez você nunca tenha trabalhado na sua vida, né? A gente vai utilizar bastante desses conceitos integrados ao Next, né? Conceitos que sem o Next não funcionariam numa aplicação React tradicional, mas como eu falei já em vários momentos aqui, em várias aulas aqui dentro, você não está aqui necessariamente para aprender só o React em si, e sim todo o ecossistema de como que essa ferramenta vem sendo utilizada no dia a dia. E o Next é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada e não faz sentido a gente ficar por fora disso. Mesmo que você não tenha vindo aqui para aprender back-end, e é claro que back-end não vai ser o nosso foco aqui dentro, o nosso foco ainda assim é utilizar algumas ferramentas que estão mais associadas com o back-end, porque senão o nosso front-end ele não tem vida, né? A gente vai criar apenas aplicações daí com HTML, CSS ou qualquer coisa assim. Então aqui a gente vai aprender várias coisas que, cara, assim, essa aplicação, eu juro pra você que você, quando chegar no final dela, você vai falar, meu Deus, eu nunca aprendi tanto desenvolvendo uma aplicação como eu aprendi desenvolvendo essa aplicação aqui durante esse módulo, beleza? Então agora chega mais de conversa, vamos entender um pouquinho como que vai ser possível criar tudo isso aqui utilizando o Next.js. Nessa aula a gente vai entender como que o Next vai ajudar a gente a construir essa aplicação do Ignews e algumas funcionalidades que o Next consegue trazer que a gente não tem em aplicações React tradicionais. Se você já conhece o Next, tudo bem, continua nessa aula porque talvez tenha algumas coisas que eu vou falar pra você aqui que talvez você ainda não estava ligado sobre algumas atualizações desse framework bem incrível que é o Next.js. Então vamos lá, antes de mais nada, o que é o Next? O Next ele é um framework criado em cima do React. Então a gente pensa no React como uma biblioteca, o React não é um framework, e o Next ele é um framework, então, para React. Por que a gente precisa de um framework para React, né? Sendo que o React já é uma maçaroca de coisas em cima do HTML, do JS, do CSS e por aí vai. Então vamos entender como é que o React funciona, as aplicações React funcionam tradicionalmente, e depois a gente fala sobre isso aplicado ao Next em si. Então hoje o que acontece? Nós temos uma aplicação, vamos começar aqui com o browser, né? O usuário acessa nossa aplicação através de um browser. O browser a gente sempre chama ele de cliente, tranquilo? E nós temos o nosso back-end, que a gente chama sempre de servidor, tranquilo? O que acontece hoje? Quando o usuário acessa o browser, acessa lá a nossa página, né? www.minhaaplicação.com.br. O que essa aplicação faz? Quando ela está utilizando o React, é claro. O que essa aplicação faz ela tem um código React ali dentro, que geralmente vai estar dentro de um bundle. A gente viu isso lá nos primeiros módulos aqui dentro do Inite, né, que a gente usava lá o Webpack e o Babel e criava um bundle.js, que era basicamente o arquivo JS que continha todo o código necessário para nossa aplicação conseguir construir a interface. E uma das coisas que a gente aprendeu já no Inite desde agora é que quando a gente está utilizando o React, toda a interface da nossa aplicação ela é construída a tempo de execução, ou seja, ela é construída ela é construída pelo cliente, ou seja, durante o acesso do usuário à nossa aplicação. A gente consegue ver isso, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tô aqui no Figma, né? O Figma hoje ele é construído com React, só que ele não é construído com o Next, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Não usa Next. Então, o que a gente pode fazer aqui para testar? Eu venho aqui e abro. É que aqui ele fica recuperando o meu 2 pontos, né? Qual que era
o comando para eu abrir as ferramentas de desenvolvedor aqui, eu não lembro. Então vamos entrar aqui em outra aplicação. Vamos entrar aqui no app da Rocket City, pode ser. Hoje o app da Rocket City, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando ele ainda não é feito com o Next, algumas páginas. Então, se eu sair aqui da plataforma, por exemplo, na página de login, eu vier aqui em inspecionar elemento, e eu desabilitar o JavaScript da nossa página, olha só o que vai acontecer. Eu vou dar F5 na página, ela tá em branco. Por quê? Porque como essa interface que eu tinha mostrado ali em tela, ela é construída pelo cliente e pelo JavaScript, se eu tiver com esse JavaScript desabilitado, não vai existir nada na minha tela. Perfeito? Indiferente se eu tiver um back-end, indiferente de qualquer coisa. Porque toda a interface, todas as chamadas API, tudo é feito pelo JavaScript. Então, com o JavaScript desabilitado, não existe aplicação. Então, pra gente entender um pouquinho mais o que acontece aqui, quando o usuário acessa o browser, aí ele vai executar o código React, né, que é um JavaScript. Esse código React pode ter uma possível chamada ao servidor para buscar alguns dados. Então, por exemplo, ele pode ir lá no servidor e buscar uma listagem de usuários. Vamos supor assim, né? Ele está precisando ali listar os usuários, ele foi lá no servidor, buscou os usuários, o servidor vai devolver uma resposta aqui para o nosso código front-end com a possível listagem de usuários, né? Então aqui eu não vou nem marcar, mas já dá pra gente entender que é a listagem de usuários. Que claro, vai vir em formato JSON, né? Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado aqui para não ficar muito difícil de enxergar. Perfeito. O que acontece depois disso? O React vai pegar todos esses dados em JSON aqui e vai construir lá a nossa listagem de usuários, que pode ser, por exemplo, uma lista, né, uma UL com LIs lá para cada um dos usuários e por aí vai. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui de como que seria a interface ou qualquer coisa assim, mas só pra gente entender o fluxo comum que uma aplicação React tem hoje em dia. Isso aqui se repete diversas e diversas vezes. A gente pode fazer chamadas pro back-end para salvar alguma coisa, editar alguma coisa, deletar, listar, dá pra fazer qualquer coisa. A gente já viu como isso aqui é feito, inclusive nos módulos anteriores. O que muda em comparação a isso aqui o que a gente vai começar a construir agora utilizando o Next? O Next, quando ele foi criado, o grande boom dele foi um termo chamado SSR. Você já deve ter ouvido falar sobre isso aqui, mas SSR nada mais é do que Server Side Rendering, tranquilo? Esse modelo aqui que a gente está acostumado a desenvolver nossas aplicações React, ele é conhecido como SPA, Single Page, não sei se é assim, Application. Não sei onde vai o hífen, também não faz a menor diferença. Mas esse conceito de Single Page Application, a gente já veio vendo e utilizando esse conceito há mais de 6, 7 anos, assim, é um conceito já um pouco mais antigo, né? Eu comecei a trabalhar com Single Page Application lá com o Angular JS 1.3, lá em 2013, mais ou menos, e a gente vem utilizando isso até hoje. Então, o Single Page Application ele consistia, né? Ele consiste ainda, ainda é muito utilizado, não tem problema nenhum em utilizar isso aqui para vários tipos de aplicação, continua sendo muito legal utilizar, mas o Single Page Application ele tem basicamente aquele conceito de, né, se eu estou utilizando uma aplicação aqui em React, quando eu vou fazer uma navegação, por exemplo, aqui ó, eu vou navegar o usuário depois de ele fazer login, dessa tela para a próxima tela. A gente pode ver que ele não houve todo um recarregamento, ou por exemplo, eu estou aqui no meu dashboard e eu vou migrar para o meu perfil. A gente pode ver que o header, por exemplo, ele se mantém, né, a gente coloca esse loadingzinho, então é uma aplicação de uma só página, é uma Single Page Application. Por mais que eu mude o conteúdo dela, o meu browser ele nunca precisa recarregar toda a nossa aplicação para conseguir trazer os novos dados. Diferente, por exemplo, de um GitHub, né? Se eu estou no GitHub, a gente vai ver que cada vez que eu navegar de uma tela para outra, toda a tela ela é recriada do zero. Então eu tô aqui, por exemplo, na minha home, vou navegar aqui para outro repositório, olha só. Ele apaga toda a tela e cria de novo. É claro que o processo é rápido e a gente não consegue perceber, mas na verdade toda a tela aqui é recriada, né? A gente consegue ver até que quando eu clico aqui, ó, ele troca aqui o favconzinho para um documento em branco bem rápido, porque no meio do processo ele ainda não sabe as informações da próxima tela, olha só. Aqui agora não deu só porque eu quis mostrar, né? Mas você entendeu, né? Então são conceitos diferentes. Quando a gente vai utilizar uma aplicação server-side rendering, o que muda aqui? Eu continuo tendo browser, então vamos colocar aqui, eu continuo tendo back-end servidor, perfeito? Mas eu tenho um intermeio aqui entre os dois, que se chama Next.js. O que esse Next.js faz aqui dentro? Vamos tentar fazer o mesmo fluxo que a gente fez antes ali, né? Utilizando o conceito de server-side rendering. O que acontece é, quando o cliente acessar a nossa aplicação, ao invés de nós termos, no primeiro acesso, a execução desse código React pelo lado do cliente, ou seja, pelo browser, vamos botar o código React aqui do lado pra gente saber também onde que ele é executado. Ao invés do browser ir diretamente acessar o código React, o que ele vai fazer é, quando o usuário acessar a nossa tela, o browser vai acessar o Next, vai acessar essa camada do Next aqui, e essa camada do Next, ela é nada mais, nada menos do que um servidor Node.js. Por que essa camada aqui é um servidor Node.js? Você concorda comigo que o Node é a principal forma hoje de a gente conseguir interpretar código JavaScript pelo lado do back-end, ou seja, pelo lado do servidor. O React, ele é código JavaScript. Concorda comigo? Nada mais é, no final das contas, se a gente pegar todo o código do React e destrinchar, ele nada mais é do que JavaScript. Ou seja, se o Node consegue entender JavaScript e o código do React é JavaScript, o que a gente vai fazer, na verdade, é o browser vai acessar o Next, que é um servidor Node, o servidor Node vai acessar o código do React, que tem lá todas as informações que ele precisa, o código do React, então, vai fazer as chamadas API que ele precisa fazer, por exemplo, para trazer uma listagem de produtos, o nosso back-end vai devolver uma resposta para o nosso código React. Deixa eu tentar formatar aqui de uma maneira melhor, tô todo perdido aqui. Meu Deus, que dificuldade. Tá, pera, eu vou conseguir, eu tenho fé. Será que eu vou? Ah, desgraça, vai ficar assim mesmo. O back-end vai devolver, então, aqui pro nosso código React, aqueles mesmos dados em JSON, vamos supor, perfeito? E aí o código React vai interpretar isso aqui, vai construir a interface necessária que ele precisava, vamos até trazer aqui, ó, esse cardzinho aqui da interface, vai construir a interface que ele precisava em HTML. Essa interface aqui, ela é devolvida pro nosso servidor Node aqui que tá rodando no Next,
E esse servidor Node aqui vai devolver aí a interface pronta pro nosso browser. Então vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, eu não tô conseguindo botar essas flechinhas, isso aqui tá me deixando super angustiado. Tá, mas tudo bem, acho que deu pra entender. Tá, Diego, mas por que essa maracutaia toda pra mostrar uma página que nada mais é do que um HTML e JS no final das contas? Por que esse conceito server-side rendering ele ficou tão famoso? Porque, lembra que eu falei que se a gente acessar uma aplicação aqui que tá escrita com React sem o Next, e a gente acessar com o JavaScript desabilitado, ela não é nada, ela é uma página em branco, o que aconteceu é que começou a se ter alguns problemas criando aplicações React que precisassem de indexação do Google. Então, se eu criar só painel de administração, por exemplo, não tem, assim, o Next, essa funcionalidade especificamente do Next, server-side rendering, ela não tem muito ganho. Porque o painel de administração, ele não precisa estar indexado no Google, ele não precisa aparecer nos motores de busca. Agora, imagina que eu tô criando, por exemplo, um e-commerce, tô criando um blog, que as minhas páginas, elas precisam ser encontradas pelo Google. Qual que é o problema? O Google, quando ele vai indexar, e não só o Google, tá? Eu tô falando aqui o Google hoje ele já consegue indexar SPA, a maioria deles, mas assim, eu não tô falando só do Google. São vários crawlers, motores, vários mecanismos que a gente usa dentro da web. Eles não conseguem quando eles acessam a nossa página, alguns deles acessam com o JavaScript desabilitado, ou seja, eles buscam apenas pelo conteúdo HTML da página, ou seja, se todo o nosso HTML é construído pelo cliente, pelo browser, quando ele for acessar, não vai ter nada, ou seja, ele vai falar, poxa, essa página não tem nada, então não vou indexar nada no Google, né? E alguns deles até acessam com o JavaScript habilitado, mas não vão esperar as nossas chamadas, a API, que buscam dados do servidor, finalizarem. Ou seja, vão acessar às vezes uma página de um post no blog e não vão esperar a chamada que vai pro backend buscar os dados daquele post, finalizar para então devolver essas informações para o usuário. Com esse conceito de server-side rendering do Next, o que acontece é, quando o usuário acessar o browser aqui, acessar a nossa aplicação, como esse código que faz, como o código que renderiza o HTML, que faz as chamadas ao backend e tudo mais, está executando nessa camada aqui do Next, que é um servidor Node, o meu browser, ele vai ficar executando, vai ficar aguardando o resultado disso aqui até ele mostrar alguma coisa. Então, vamos entender como que funcionam aplicações diferentes Next para uma aplicação React tradicional. Por exemplo, aqui como eu já mostrei, a aplicação aqui da plataforma da Rocket City, talvez no momento que você está assistindo já esteja, porque a gente está em processo de transição, mas hoje ela ainda não é feita com Next. Então, se eu desabilito o JavaScript, ela vai ficar em branco, né, como você já tinha visto. Agora, existem outras aplicações que usam Next. Deixa eu tentar lembrar de uma aqui. O próprio site da Vercel usa Next, mas deixa eu tentar mostrar uma aplicação mais comum, né? E aqui eu corro risco, porque pode ser que eles mudem no futuro, mas hoje Magazine Luiza é todo feito em Next.js. Então deixa eu entrar aqui no site do Magazine Luiza, ó, já indicou aqui que tá usando React e já indicou que tá usando Next, ó, na sua versão 7.0. Ei, Magazine, precisa atualizar aí o Next, tá? Mas não, brincadeiras à parte. Se eu vier aqui, ó, no inspecionar elemento do Magazine Luiza, e desabilitar o JavaScript e dar F5, a gente pode ver que, por mais que a chamada aqui dentro eles não fizeram com o server-side rendering, porque não veio os dados, talvez numa categoria venha. Então deixa eu acessar a categoria celulares. Ó, olha só, eu tô carregando a categoria celulares sem o JavaScript habilitado, e mesmo assim eu tenho o site totalmente funcional, né? É claro que pro cliente final ele não vai acessar sem o JavaScript, mas o Google é isso que ele vê quando ele acessa a página, tá vendo? Então, se isso aqui não tivesse utilizando o Next, na verdade, quando o crawler fosse acessar a página, estaria totalmente em branco, não teria conteúdo nenhum, assim como eu mostrei depois ali o site como eu mostrei a plataforma da Rocket, beleza? Então, isso aqui é mais ou menos a grande motivação de a gente estar utilizando o Next. É claro que isso aqui foi o principal motivo do Next surgir, mas hoje o Next, ele é utilizado para várias e várias outras coisas além do server-side rendering, mas essas coisas a gente vai vendo ao longo das próximas aulas, porque não daria para explicar tudo aqui. Eu não gosto de ficar só na teoria aqui explicando os motivos, eu gosto de mostrar na prática realmente como que isso funciona, e aí você ir tirando as suas próprias conclusões ao decorrer aqui durante das próximas aulas, beleza? Mas a gente vai ver mais coisas do Next, como Static Site Generation, Incremental Static Regeneration, assim, tem vários termos com palavras super bonitas que no fim das contas nem são tão complexas, mas a gente vai vendo isso mais ao longo das próximas aulas. Mas é muito legal entender que o Next ele surgiu por causa desse server-side rendering, e hoje existem várias alternativas de frameworks, não só dentro do ecossistema React, que fazem um trabalho semelhante, tudo baseado em cima do Next, né? Então a gente vai entender muita coisa legal de como que dá pra utilizar isso no mercado, utilizar isso nas nossas aplicações para tirar bastante proveito. O que a gente vai fazer nessa aula é criar a estrutura do nosso projeto utilizando o Next. Então eu vou começar dando yarn create next app e o nome do projeto vai ser Ignews, beleza? Lembra que quando a gente criava o projeto com create react app, aqui no lugar de next a gente colocava react. Então, se você for pensar o que o next substitui no que eu já tô acostumado a utilizar no meu dia a dia, ele vai substituir aquela configuração, né, do seu projeto, aquela configuração inicial, como create react app, ou aquela configuração mais tradicional de configurar webpack, Babel e todo aquele ferramental. Então você não faz isso quando você está utilizando o Next, porque o Next ele tem a própria estrutura dele. Mas todo o resto, tudo que a gente aprendeu do React, de componentes, estado, tudo isso é a mesma coisa. Você não vai perceber que com o Next, por exemplo, você está parando de programar React. Não tem nada a ver com isso. O Next ele é 100% React. Ele só adiciona algumas funcionalidadezinhas ali em cima e até algumas delas são totalmente automatizadas, tá? Eu vou dar um enter aqui agora. Ele vai criar o nosso projeto. Não deve demorar, tá? A criação do projeto aqui ela é bem rapidinha. Instalando as dependências aqui. Então pode ver ó, que ele está instalando o próprio React DOM, né? Que é a integração do React com a DOM, né? Com a árvore de elementos. DOM é Document Object Model, eu acho, né? E aqui a gente vai entrar então no News e nós vamos abrir isso aqui no Visual Studio Code. Deixa eu só arrumar aqui o meu VS Code, porque ele tá pedindo uma senha aqui, não sei porque toda vez que eu abro ele, mas agora já tá aqui o VS Code, ó. Dá um pouquinho de zoom nele. E aqui no VS Code a gente pode ver que ele criou uma estrutura de pastas aqui muito semelhante ao que a gente já tinha antes. Então,
Tem algumas pastas a mais, né? Algumas coisas a menos. Só que a gente pode ver o package.json, mesma coisa. Tem um script de dev pra gente executar em desenvolvimento, que lá no Create React App é o script de start. O start aqui dele não é para desenvolvimento, ele é um start de produção, digamos assim. O build também, que a gente vai ver mais pra frente. E aqui as dependências são bem enxutas, né? Apenas o next, react e react DOM. Aqui todo o resto nada muito importante. Ele vem com o readme aqui que eu vou remover, não tem necessidade nenhuma. Ele vem com uma pasta styles, que são alguns arquivos CSS. Também vou remover, a gente vai criar isso aqui do zero, não tem por que se preocupar com isso agora. Pasta public, ele vem aqui com favicon e com a logo da Versal, que é a empresa, né, que criou o Next. Eu vou remover tanto o favicon quanto a logo, a gente não vai utilizar isso por enquanto. Aqui na pasta pages, ele vem com alguns arquivos, eu vou deletar a pasta API. E aqui a gente pode ver que o arquivo index.js é um componente, tá vendo? É um componente chamado home, que é a homepage da nossa aplicação. Eu vou remover tudo que tem aqui dentro. Depois a gente vai criar do zero e vou colocar apenas um hello world aqui dentro desse componente. Remover as importações aqui de estilos e do head que tinha ali dentro. E aqui no app, a gente já vai falar sobre o que ele faz, esse app aqui, porque ele tem um underline e tudo mais. Mas a gente vai remover só o CSS, porque como a gente deletou esse arquivo, eu não quero que ele dê erro, né? Então vou só deletar aqui e prontinho. Agora o que a gente vai fazer é executar yarn dev. E ele vai executar um ambiente de desenvolvimento na porta 3000. Só eu abrir esse app aqui no meu navegador e eu posso ver que ele já está mostrando Hello World aqui dentro. E aí, como eu falei, o Next ele faz muita coisa de forma automática, eu acabo não percebendo. Então, lembra que eu expliquei o fluxo aqui do Next? E eu falei que quando a gente está utilizando o Next, a gente tem o conceito de server-side rendering. Ou seja, quando o Next vai carregar a nossa tela, tudo que ele conseguir trazer pronto do servidor Node, ele vai trazer. Ou seja, se eu vier aqui nessa aplicação, inspecionar o elemento, for aqui nas settings, né, nas developer settings, venho aqui e dou um disable JavaScript e eu dou um F5 na tela, a gente pode ver que o Hello World ele continua funcionando. Por quê? Porque esse Hello World agora, ele não foi montado no browser, ele foi montado num servidor Node, que é onde está rodando o Next, beleza? Que é esse servidor Node aqui, ó, isso aqui que eu estou executando no meu command line aqui no meu terminal, é como se fosse um servidor Node, não é como se fosse não, ele é um servidor Node. É claro que ele não é um servidor Node assim como é o nosso backend. O Next ele não substitui o backend, tá vendo? Ó? O backend ele continua existindo. Isso aqui também pode ser um servidor Node. Agora, isso aqui é um servidor Node responsável só por criar interface. Então o browser ele acessa esse servidor Node, cria a interface, monta aqui, que devolve e traz pra gente aqui o H1 Hello World já pronto. Então, tanto com o JavaScript desabilitado quanto habilitado, vai funcionar a minha aplicação, né? O conteúdo da aplicação vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, a gente vai conseguir indexar essa aplicação nos motores de busca, nos crawlers e por aí vai. Então, isso aqui é a estrutura básica de um projeto Next. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui, só pra ficar um pouquinho mais simples, mais fácil de relacionar essa estrutura com o que a gente já tá acostumado, eu gosto de criar uma pasta src, que é a pasta source, e colocar essa pasta pages aqui dentro, tá? Um dos pontos que a gente já pode ter percebido aqui dentro é que é o seguinte, aqui no Next ele tem essa pasta pages, a gente não pode renomear ela, e essa pasta pages ela só pode estar em dois lugares da minha aplicação. Ou ela tá na raiz do projeto aqui, ó, junto com o node modules, public e tudo mais, ou ela tá dentro da pasta src, que também não pode ser renomeada. Então essa pasta pages ela só pode estar em dois lugares aqui dentro do Next. Por quê? Porque cada arquivo aqui dentro da pasta pages, ele acaba virando uma rota, né? Uma rota dentro do Next. Então, aqui a gente pode ver, deixa eu reiniciar o servidor, porque eu troquei a pasta de lugar. Pronto, reiniciado, dá um F5. A gente pode ver que ele tá acessando Hello World. Mas em nenhum momento eu falei que quando o usuário acessar essa rota aqui, ele deveria realmente mostrar esse arquivo home que a gente criou aqui dentro de pages. Isso porque esse arquivo se chama index, então automaticamente o arquivo chamado index vai ser o arquivo principal da minha aplicação. Se eu tivesse um outro arquivo aqui dentro, chamado, sei lá, products.js, vamos criar como JavaScript mesmo, tá? E aqui todas as páginas também elas precisam export como default, tá? Eu não posso fazer um export sem o default aqui nesse caso. Aqui, products, o nome também aqui é irrelevante, return, e aqui eu vou botar um H1 escrito products. Só de salvar isso aqui agora, olha só que legal. Se eu acessar aqui a rota /products, automaticamente ele já vai mostrar aquele H1, tá? Então, automaticamente pro Next, cada arquivo que tá dentro aqui da pasta Pages, ele vai virar uma rota aqui pra gente. Menos o arquivo underline app e o arquivo underline document, que a gente já vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? A gente já vai entender o que esses arquivos são. Mas então agora nessa aula a gente entendeu como criar a estrutura de um projeto Next, né? Como que ele tá fazendo o processo aqui de server-side rendering de forma automática, né? Eu consigo executar o meu projeto com o JavaScript desabilitado, porque a interface está sendo construída através do backend. Através de um servidor Node, na verdade, não é do backend necessariamente da aplicação. E aqui também a gente entendeu sobre esse sistema de rotas que o Next utiliza, que é chamado de File System Routing, beleza? Então é um conceito legal, tá na documentação mais a fundo, mas a gente vai aprender ao longo do módulo, então não se preocupa em tentar entender isso desde agora não. O que a gente vai fazer nessa aula é adicionar TypeScript dentro do nosso projeto Next. Então, eu vou deletar essa página de produtos aqui, porque nós não vamos utilizar ela mais pra frente. E aqui agora eu vou encerrar meu servidor e vou instalar, primeiramente, o TypeScript. Então, a gente vai dar um yarn add TypeScript. E junto com o TypeScript, eu vou adicionar a tipagem, né, o pacote de tipagens do React. E vou adicionar o pacote de tipagens do Node. Né? Eu vou adicionar do React, porque o React, por padrão, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo, ele não traz as tipagens do TypeScript junto com o pacote. E como que a gente consegue saber isso, né? Acessando aqui o npm.js, eu venho aqui e dou o nome do pacote que eu instalei, por exemplo, o React, né? npm.js.com/react. Ele vai trazer aqui o próprio pacote do React no npm. E aqui, ó, ele fala que a tipagem desse pacote aqui, ó, se você estiver usando TypeScript, tá disponível através, ó, botando o mouse ali, ó, o pacote de TypeScript Declarations dessa dependência é provido através do @typesReact, então eu preciso instalar. Quando o pacote traz as declarações de tipagem, a gente não precisa instalar. Então, se eu não me engano, por exemplo, o React DOM, a gente vai ver que o ícone aqui ele é diferente. Não, o React DOM também não. Deixa eu ver se tem um aqui que o ícone, deixa eu lembrar um. O Next eu não preciso instalar. Então, se a gente for aqui no Next,
a gente vai ver que ele tá com esse TS azul, tá vendo? Então quer dizer que dentro dele eu tenho as tipagens do TypeScript já disponibilizadas. Então eu não preciso instalar nada externamente. Isso aqui é uma forma de identificar se eu preciso instalar esses types ou não. O do Node eu preciso instalar também. Isso é um padrão, né? Apesar do Node não existir dentro do NPM, eu preciso acabar instalando, porque o Next, como eu falei, ele lida tanto com o cliente, né, com o browser, quanto com o servidor Node que ele tem aqui. Então algumas tipagens do Node a gente vai precisar. E agora que eu já instalei isso aqui, eu não preciso fazer mais muita coisa não. É só trocar o nome dos arquivos, ao invés de JS, para TSX, e aqui também o app, para TSX, e rodar o projeto de novo. Não precisa fazer mais nada. O Next, ele vai identificar, ó, que a gente adicionou o TypeScript, ele vai criar a configuração do TypeScript pra gente, vai criar aqui um arquivo de definição de tipos do Next. Isso aqui é só um arquivo que permite a gente conseguir fazer importação de imagens dentro dos componentes, CSS, sem ele dar erro, pra entender que são realmente arquivos que eu posso importar dentro dos componentes. E aqui eu volto, ó, acessar a home do meu projeto e vai estar tudo funcionando, sem problemas nenhum. Então essa é a forma que a gente adiciona o TypeScript aqui no projeto. A única coisa que eu gosto de fazer quando eu adiciono o TypeScript é aqui no nosso underline app, que por enquanto a gente ainda não sabe pra que serve, mas só pra resolver um probleminha aqui, isso aqui é um componente, ó, e se eu passo o mouse aqui por cima de component, ó, e page props, ele tá como N. Ele não tá identificado qual que é o formato, né, a tipagem dessas propriedades. Então o que eu gosto de fazer aqui, ó, é importar de dentro de next/app, app props, que são as propriedades que esse componente aqui pode receber. E aí eu boto aqui, ó, dois pontos, app props, e agora se eu passo o mouse por cima, ó, no page props ele continua como N, porque realmente pode ser qualquer coisa, mas no component, ó, ele já vem exatamente aqui, que ele é um next component type, next page context, e por aí vai. Se a gente for utilizar essa propriedade mais a fundo depois, a gente já sabe exatamente como que ela tá tipada. Então, salvo aqui agora, no resto eu não preciso mexer mais nada, e a gente já tá com o TypeScript configurado aqui na nossa aplicação. Dentro do nosso projeto Next, a gente tem várias formas de fazer a estilização, né? Aplicar o CSS. Eu posso, por exemplo, eu vou criar uma pasta styles aqui global aqui no SRC. Eu posso, por exemplo, ter aqui um arquivo CSS tradicional. Então, sei lá, eu tenho aqui um home.css, que ele estiliza o H1 e bota uma cor nele vermelha, né? Eu posso fazer isso. E aí lá na minha página index, lá eu importo esse CSS. Import, styles/home.css. Se eu salvar isso aqui agora, isso aqui é um CSS global. Tá, entendi. Beleza, é que o erro que ele tá dando é exatamente o que eu queria explicar depois, mas por isso que ele deu o erro, tá? Mas tá, deixa eu tirar a importação daqui de dentro do home e eu vou colocar aqui no app. Mas eu já vou explicar o porquê, tá? E aqui a gente pode ver que CSS eu não salvei o arquivo home. Tá, beleza, aqui ó, tá ficando vermelho, tá? Isso aqui eu consigo fazer com o Next. A gente pode ver que quando eu importei o CSS direto dentro aqui da home, ele não deixou eu fazer. Por quê? Qual que é o que o Next ele tá tentando evitar que a gente faça de cagada aqui? Quando eu coloco um CSS assim tradicional, né, e ele estiliza, por exemplo, o H1 aqui, ó, e eu tô estilizando, e eu importo esse CSS aqui dentro do index, esse CSS, ele vai poder, digamos, afetar o CSS de várias outras páginas, vários outros componentes da minha aplicação. Então, a partir do momento que eu estou utilizando um H1 ou até uma classe qualquer aqui dentro desse CSS, importando ele em algum arquivo da minha aplicação, todos os outros H1s da minha aplicação, independente de onde que eles estejam, de qual componente, ou aquela classe que eu utilizei, se eu tiver uma outra classe que tem o mesmo nome, eles vão pegar esse mesmo CSS. E confia em mim, eu já desenvolvi projetos gigantes com mais de 10 mil linhas de CSS e chega um momento que daqui a pouco você não sabe mais qual arquivo de CSS está infectando, digamos assim, está afetando a estilização de um componente, de um elemento ali na tela, que às vezes o elemento não está pegando uma margem, ou você tem que ficar colocando important. Isso se dá geralmente por um problema que é resolvido com uma estratégia de CSS que se chama Scoped CSS. A gente viu essa estratégia quando a gente aplicou Styled Components lá no módulo anterior, que é basicamente um CSS, ele nunca afetar outro componente. O CSS ele sempre fica escopado, né? A famosa adaptação de palavras em inglês para o português. Mas ele fica scoped, ou seja, ele fica aplicado a um escopo de um único componente. Ou seja, tudo que eu fizer de estilização no CSS daquele componente nunca vai afetar, a menos que eu queira, nunca vai afetar outro componente. Perfeito? Isso é muito legal. E no CSS, no Next, a gente tem esse funcionamento por padrão. Como é que a gente faz isso, tá? E aqui durante esse módulo, eu não vou utilizar Styled Components. E aí você vai falar, nossa, putz, aprendi o Styled Components pra nada. Não. O Styled Components, ele é muito utilizado no mercado e vale muito a pena utilizar. Mas ele não é bala de prata. Eu não preciso utilizar o Styled Components em toda a aplicação. O Styled Components é uma ferramenta super poderosa, traz pra gente, com certeza, a maior flexibilidade possível para trabalhar com estilização dentro do React, mas em algumas aplicações é a mesma coisa que eu matar uma formiga com uma bazuca. Não tem necessidade em alguns momentos, até porque o Styled Components traz uma complexidade a mais do que o CSS mais tradicional, digamos assim, e ele também traz um custo de performance um pouquinho maior do que o CSS tradicional. Então aqui nesse caso a gente vai utilizar o CSS de uma forma mais nativa, né? Utilizando apenas o Sass, que é um pré-processador CSS que existe há mais de 10 anos e que também foi em quem o Styled Component se baseou para criar a sua estrutura, né, com cascata de estilos e tudo mais. Então, primeira coisa que eu vou mostrar, como que a gente usa esse CSS Scope aqui dentro do Next. O Next, como eu falei, ele tem suporte nativo. Basta eu trocar o nome de um arquivo para, ao invés de terminar com CSS, terminar com .module.css. Todo arquivo que termina com .module.css, ele é um CSS Scoped. Ele utiliza algo que a gente chama de CSS Modules aqui dentro do Next.js. Eu vou tirar agora essa importação do CSS aqui do app, porque ela é só da home, né? E eu vou importar aqui na home e trocar para home.module.css. Porém, se eu salvar isso aqui agora, ele ainda não vai dar certo. Primeiro, quando eu utilizo CSS Modules, eu não posso fazer estilização em elementos de forma direta. Eu preciso sempre começar a estilização por uma classe. Então, por exemplo, uma classe title ou um ID title, né? Eu vou começar com a classe title mesmo. E agora, lá na minha home, eu vou importar esse CSS aqui e vou importar ele com um nome. Import styles from e o arquivo. E agora, aqui dentro do meu H1, eu posso colocar uma class name
E aqui a class name, ela vai ser com uma variável JavaScript e não com simplesmente texto, né? E eu vou botar styles.title. Aqui o meu você pode ver que ele já sugeriu pra mim title, né? Mas talvez o seu não esteja sugerindo. Basta instalar a extensão aqui no VS Code chamada CSS Modules e aí ele vai fazer um complete de forma automática e também permite a gente fazer isso aqui, ó. Clicar com o Ctrl, clica em cima, e aí eu consigo ir pular direto pro CSS para modificar aquilo. Então, salvando isso aqui agora, eu posso ver que esse CSS aqui, ele ficou com a cor vermelha, certo? Se eu venho inspecionar aqui agora, o elemento, para ver o HTML que ele gerou, olha só que legal. Ele gerou uma classe com o nome home. O que é home? É o nome do nosso componente, home, tá vendo? Title, o que é title? É o nome da nossa classe. Que a gente colocou, né, que tá aqui dentro, beleza? E aqui no final, ele gerou esse hash específico. O que é esse hash específico? Se eu tiver qualquer outro componente home aqui na minha aplicação, esse componente home também tiver uma classe title lá dentro, eu preciso ter alguma coisa que diferencie os dois, porque eles não podem um afetar o outro. Então, o Next, ele gera esse hash de forma automática pra gente, pra deixar essa classe dentro desse contexto muito específico, única na nossa aplicação. Ou seja, o CSS ele nunca vai ser compartilhado entre mais de um componente. Isso é muito legal porque evita umas dores de cabeça tremendas mais pra frente. E aqui, como eu falei, a gente não vai utilizar CSS puro. A gente vai utilizar isso aqui junto com o Sass, beleza? E pra eu utilizar isso aqui junto com o Sass, é muito simples. Basta eu instalar o Sass. Essa instalação aqui ela pode demorar um pouquinho mais, tá? Porque o Sass, se você nunca instalou, ele vem com um binário na sua aplicação. E com o Sass instalado, o que eu preciso fazer é trocar aqui home.module.css para home.module.scss. Na verdade, o Sass ele tem duas sintaxes, né? Tem a sintaxe Sass e a SCSS. Eu prefiro SCSS. Qual que é a principal diferença entre elas? Na sintaxe SCSS, você precisa colocar as chaves para indicar onde uma tag abre e não abre. Se você está utilizando a sintaxe Sass apenas, você poderia fazer uma coisa assim, ó. Só que eu não gosto muito, eu prefiro utilizar dessa forma porque eu acho que fica muito mais fácil saber onde que abre um CSS e onde fecha. Beleza? Salvando aqui agora, eu volto lá no meu index e posso importar aqui, ó, de SCSS ao invés de CSS. Vou dar um yarn dev. Ele deve estar funcionando sem problemas nenhum. Vamos lá, ó, tá funcionando normal. E agora eu ganho o poder de utilizar o CSS em cascata e todas as outras funcionalidades que existem dentro do Sass. Por exemplo, se eu quiser aqui que essa Hello World, apenas o Word aqui ele tenha uma cor diferente, eu posso botar um spam por volta dele. Volto lá, ó, e agora eu quero estilizar apenas o spam dentro do title, tá vendo? Eu não preciso fazer isso aqui, né? Title e aí estilizar o spam, né? Eu posso botar ele em modelo cascata. E aí eu falo que o spam, por exemplo, a cor dele é azul. Vai ficar uma beleza aqui, mas deu pra entender, né? Isso aqui integra muito bem com aquele conceito ainda de scoped, ó. Então se eu for ver aqui, ó, o H1 ele continua com aquela estilização e o spam aqui, ó, ele recebeu a estilização também baseado nessa classe que existe no nosso H1 aqui em cima, que é a classe title. Então aqui a gente aprendeu a trabalhar com o Sass. Lembrando que a diferença do Sass pro Styled Components na questão de escrever o CSS em si, ela não é muito grande, a gente vai conseguir se acostumar, porque eu gosto muito desse modelo de cascata, né? E a gente vai continuar criando um arquivo de CSS para cada componente, separando tudo certinho, muito bonitinho, mas é legal entender em que momentos utilizar o Styled Components e em que momento utilizar CSS Modules. Como o foco aqui desse módulo não é falar sobre estilização especificamente, como a estilização ela vai ser mais simples, não vai ter temas, não vai ter muita necessidade de alterar o estilo da minha aplicação baseado em propriedades do JavaScript e tudo mais, eu vou desenvolver com CSS Modules até pra gente conhecer uma ferramenta nova. Mas, como eu falei, eu não tô substituindo, falando não use mais Styled Components. Não, eu uso Styled Components em praticamente todos os projetos. Mas é realmente uma forma da gente conhecer algo novo que não vai adicionar uma dificuldade a mais pra gente entender esses diferentes contextos de aplicação dessas ferramentas. Então agora a gente viu como utilizar o Sass aqui dentro do nosso app. Bora lá então, o que a gente vai fazer nessa aula é entender o que é esse arquivo underline app aqui, e a gente também vai configurar o uso de uma fonte externa, porque a gente quer utilizar uma fonte lá do Google Fonts, que provavelmente não vai estar disponível na máquina dos usuários, né? Então a gente vai configurar essa fonte externa, que é a Roboto. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que é esse underline app, né? Até então, eu tinha explicado em alguma aula pra trás, não lembro exatamente qual, mas sobre o File System Routing, que o Next traz junto com ele, que é a questão de roteamento por nome de arquivo. Então cada vez que eu crio um arquivo aqui dentro da pasta Pages, aquele arquivo se transforma numa rota dentro da nossa aplicação. Então se eu criava um arquivo Products, eu acessava localhost/products e ele mostrava aquele arquivo. O que é interessante nisso é que a gente não vai precisar configurar um sistema de roteamento todo na mão, como a gente precisaria fazer numa aplicação com Create React App ou numa aplicação sem utilizar um Next da vida. Só que, se a gente quiser repetir, por exemplo, alguma coisa entre as páginas, imagina que você tem, sei lá, o cabeçalho da aplicação e esse cabeçalho está sempre visível. Em todas as páginas, esse cabeçalho está visível. Ou sei lá, tem alguma coisa que você quer executar que precisa existir em todas as páginas. Por exemplo, a gente já falou sobre Context API, né? Então lá quando a gente trabalhou com contextos dentro do React, a gente tinha aquele provider do contexto, né? Context Provider. E aqui é o nome do contexto, por exemplo, sei lá, se fosse um contexto de carrinho de um e-commerce, seria Cart Context Provider, que eu colocava por volta de tudo, lembra? Só que aqui no Next, a gente não tem aquele componente app que a gente tem lá no nosso projeto com Create React App, que a gente jogava tudo nele e todos os outros componentes eram renderizados dentro dele, digamos assim. E aí aqui no Next, né, a gente tem o underline app. O underline app, então, ele é um componente que ele sempre vai ficar por volta de todas as páginas. Ou seja, quando a gente está acessando uma página no Next, na verdade o que a gente está acessando é esse componente. E esse componente aqui mostra a página. Tá vendo esse component aqui, ó? Isso aqui é a página, né? Até pelo nome aqui a gente já consegue inferir, digamos assim, que isso aqui é uma página, porque eu tô passando pra ela page props, né? Então as propriedades da página. Então isso aqui, ó, se eu crio um home aqui, ó, quando o Next vai acessar a home, na verdade ele acessa o app e ele mostra a home no lugar desse component aqui dentro. Perfeito? Então se eu quiser que uma coisa repita em todas as páginas, eu vou colocar aqui dentro. Beleza, agora tudo bem, a gente já entendeu então que o app é esse carinha que fica por volta de tudo. Qual que é o grande ponto aqui do app? O app, esse app aqui, ele vai ser recarregado toda vez que o usuário mudar de página. Então, toda vez que o usuário troca de tela, esse app aqui, ele é reexecutado, digamos assim. Então, tudo que eu tiver aqui dentro de
chamada HTTP, tiver às vezes um estado, qualquer coisa assim, tudo vai ser, digamos, recriado do zero toda vez que o usuário trocar de tela. Agora, como a gente está querendo fazer, por exemplo, o carregamento de uma fonte externa, que é uma coisa que eu deveria fazer apenas uma única vez na minha aplicação, eu não posso utilizar o app. Perfeito? Nesses casos, eu vou aqui no meu Pages e eu vou criar um outro chamado underline document.tsx. O document, ele funciona de forma semelhante ao app, digamos assim, mas ele é carregado apenas uma única vez na nossa aplicação. O document, ele pode ser comparado com aquele index.html que a gente tinha na pasta public, lá no Create React App. Então, se você lembra lá no último projeto que a gente desenvolveu, aqui na pasta public existia um index.html, que tinha uma estrutura de HTML5, e daí tinha aqui um div, ID, acho que no Create React App é app ou root, sei lá, qualquer coisa assim. Perfeito? Isso aqui é o nosso underline document. Só que ele não é um HTML, então ele precisa ser também um componente React. Mas o conteúdo dele vai ser muito parecido com o que a gente tem aqui, ó. Perfeito? Então, aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou dar um export default, e eu vou chamar aqui de my document. Por que eu vou chamar ele de my document? Isso aqui é uma classe, tá? Eu vou precisar escrever esse componente aqui no formato de classe, que é um formato um pouquinho mais antigo, digamos assim, do React, porque o Next ainda não tem um suporte legal pra gente escrever esse componente aqui em formato de função, então ele é o único componente que a gente vai escrever em formato de classe, mas não muda muito, tá? Export default class my document, e dentro vai ter um método render, e dentro do render vai ter o retorno, que é o meu HTML em si, o meu JSX. Então não muda muito dos outros componentes, é só uma forma diferente de escrever. E aí por que eu chamei ele de my document? Porque ele vai precisar estender o document que já vem de dentro do Next. E aí, pra eu não precisar ficar renomeando esse carinha aqui, que até daria, né? Poderia botar aqui as next document e aí renomear ele. Mas, as não, na verdade, eu não consegui fazer dessa forma. Eu teria que importar já, como ele é default, já importo ele com o nome diferente que eu quero, né? Mas então, pra não ter que ficar fazendo isso, eu só venho aqui e dou um extend document. E aí eu tenho duas coisas com nomes diferentes. E aqui agora, eu vou colocar isso aqui que eu falei, ó. Então eu vou precisar ter isso aqui lá dentro. Só que o Next não vai precisar de tudo isso aqui, porque algumas coisas ele coloca sozinho, tá? Esse doctype, por exemplo, ele coloca sozinho. Meta char7 ele coloca sozinho. Essas outras duas coisas aqui ele vai colocar sozinho também. Então eu vou colocar mais ou menos isso aqui, ó. Então eu vou pegar isso aqui daqui e vou colocar aqui dentro do meu return. Beleza, até aí tudo bem. Só que agora, algumas dessas coisas aqui, eu vou precisar substituir por elementos, por componentes que vêm de dentro do próprio Next. Isso você consegue ver até na própria documentação. Então aqui no document do Next, eu consigo importar algumas coisas. Por exemplo, ao invés de usar tag HTML, eu vou importar HTML, com H maiúsculo, de dentro do document. E vou trocar aqui, ó. E essa lang aqui eu também não preciso colocar. Head também. Venho aqui, importo head de dentro do document e coloco aqui dentro. O title tá certo, o body também não precisa mexer. E nessa div ID root aqui, eu não vou colocar div ID root. Na verdade, o que eu vou colocar aqui dentro é o... deixa eu pegar aqui, que agora até me fugiu o nome da cabeça. É o main. Eu uso isso aqui todo dia, mas daí quando é pra precisar lembrar, eu esqueço. Mas aqui é o main. Esse main aqui quer dizer, todo o conteúdo do nossa aplicação vai ser renderizado aqui nesse lugar do main. E uma última coisa que a gente precisa colocar aqui dentro é o next script. O que é esse next script? E é importante que ele fique aqui no final de tudo, tá? O next script é onde o next vai colocar os arquivos JS que minha aplicação precisa pra funcionar. Então eu preciso sempre lembrar de colocar essa tag aqui. Aqui no title eu posso trocar o nome, por exemplo, pra ignews, que é o nome da minha aplicação. Eu vou salvar isso aqui agora, não preciso mexer em mais nada. Vamos deletar esse index que eu criei aqui dentro do public, que eu não vou utilizar ele. E agora eu venho e dou um yarn dev de novo na aplicação, cancela a execução e roda de novo. Toda vez que eu mexo no document eu preciso fazer isso. Vamos aguardar aqui. Meu Deus, eu abri um monte de coisa nova aqui. Vamos voltar aqui pra minha aplicação. Show, como é que eu sei que tá funcionando? Tá vendo que o title lá já mudou pra ignews? Deixa eu fechar aqui um monte de coisa que eu tenho aberto. Tá vendo que o title já mudou pra ignews? Então quer dizer que o title já tá sendo aplicado lá do meu document. E agora pra importar a fonte, é só eu procurar aqui no Google por Roboto. Eu vou cair aqui no Google Fonts. Vou selecionar os tamanhos que eu quero usar, que é o regular. Vou usar o tamanho bold também, que é o 700, e o black, que é o 900. Copio o link aqui do ladinho, volto lá no meu document, dentro aqui do head, antes do title, depois na verdade, tanto faz. Jogo isso aqui. E aí aqui novamente, como a gente já viu antes, o pré-connect, ele vai servir para o nosso browser ir fazendo uma conexão com esse domínio do Google Fonts, enquanto ele vai renderizando a interface, até porque esse link href ele acontece depois, então para ele não deixar para fazer uma pré-conexão já só na hora de importar a fonte, isso aqui deixa mais performático o carregamento das fontes, e é importante que esse pré-connect venha logo após o head, para ele fazer isso aqui o quanto antes, perfeito? E aqui está a nossa importação de fonte em si. Eu posso salvar isso aqui agora, e aí lá no meu CSS, se eu trocar aqui para font family Roboto, vamos salvar aqui, eu dou um F5 e eu posso ver aqui que ele já renderizou a fonte de forma correta. E se eu clico aqui em View Page Source, eu posso ver que o nosso import da fonte já está lá dentro, ó, Roboto. Então quer dizer que ele já está funcional, essa importação. Na nossa aplicação, agora que a gente fez aqui o head do nosso app dentro do document, a gente provavelmente vai ter esse errinho aqui que ele pede pra gente não utilizar a tag title diretamente aqui dentro do head, dentro do document, né? E por quê? Porque assim, a gente vai ter o mesmo título para todas as páginas. O mais legal é a gente ter um título diferente para cada uma das páginas. Nesse caso, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou tirar o title daqui, vou deixar apenas o link da fonte, e aí eu vou lá na página home, a página a qual deve informar qual que é o título dela, certo? E aqui de dentro, eu vou importar head from next/head. Beleza? O que é esse head do next head aqui? Ele é um componente React que eu posso colocar em qualquer lugar da minha tela. Tá vendo que eu tô colocando ele dentro do H1 aqui, né? Então eu posso colocar em qualquer lugar da minha tela. E tudo que eu jogar dentro desse head aqui vai ser anexado ao head lá do meu documento. Então se aqui, por exemplo, eu colocar o título ignews, vamos botar aqui, ó, início, ignews,
Se eu salvar isso aqui agora, volto lá na minha página home, tá escrito início e news, tá vendo? Então todo o conteúdo que eu boto dentro desse head, ele pega isso aqui e joga lá pra dentro, junto com o meu head do meu document. Então isso é feito de forma automática pelo Next. Assim a gente consegue configurar algumas coisas do cabeçalho da nossa aplicação por página. Isso é muito importante não só pro title da página, né, mas também para informações de SEO, né? Então se eu quero botar, por exemplo, uma meta de description, né, eu quero botar uma meta de keywords, quero botar um canonical, cara, assim, dá pra fazer muitos metas, né? Open Graph, dá pra fazer várias coisas, mas geralmente a gente vai utilizar principalmente pro título. Uma boa prática que eu gosto de fazer aqui pra não colocar o head, por exemplo, dentro de um... se a gente for parar pra pensar, não faz sentido nenhum isso aqui tá dentro do H1, né, semanticamente. Então o que eu gosto de fazer é recortar isso aqui daqui, ó, e colocar ele antes do H1. E aí, como a gente já viu anteriormente lá no React, eu nunca posso ter um elemento abaixo do outro, no JSX, sem ter um elemento por volta deles. E aí, pra não ter que colocar uma div por volta deles, que é uma div inútil, que ela só vai servir pra sujar meu HTML, digamos assim, eu vou colocar o fragment do React, que é um elemento sem nome, né? Então, ele é o Zé Ninguém dos elementos aqui no React. Então, ele não vai renderizar nada no HTML, porém permite. Existem até outras formas de fazer isso aqui no React, né? Eu vou te mostrar só pra... você saber que existe, mas assim, eu não lembro a última vez que eu usei isso na minha vida, mas a gente pode retornar de dentro do React, ao invés de retornar assim um parênteses aqui com todo o JSX dentro, a gente pode retornar um array. Então eu boto colchetes aqui por volta, ó, e aí eu boto uma vírgula depois desse primeiro elemento aqui, ó, e aí ele vai renderizar cada um dos elementos, eu não preciso ter nada por volta, tá vendo? Antigamente fazia isso bastante. Então... aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro, uma vírgula pra separar eles, né? E aí eu posso ter quantos eu quiser sem precisar ter algo por volta. Mas assim, dificilmente, meu Deus, isso aqui é só pra se um dia você ver sendo utilizado. Mas assim, ó, cara, juro, assim, nunca vi isso sendo utilizado num projeto em produção, então nem se preocupa. Vamos salvar aqui agora e eu posso ver que tá tudo funcionando sem problemas nenhum. E é isso, eu só queria mostrar realmente essa forma da gente conseguir colocar o título dentro de cada uma das páginas de forma dinâmica. O que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação agora é colocar alguns estilos globais, né? Aqueles estilos que vão estar compartilhados em todas as páginas do nosso app. Então aqui no Styles, hoje eu tinha esse home.module.css, na verdade eu vou trocar o nome dele para global.scss. Nesse caso aqui eu não boto module, porque lembrando, quando eu botar o module, o CSS que eu importar ele vai ficar disponível só para o componente que importou ele, beleza? Como eu quero criar um CSS que vai interferir em toda a aplicação, são CSS globais mesmos, nesse caso eu não boto module, eu deixo ele como um arquivo tradicional. E aqui você pode escolher, se quer usar SCSS, quer usar só CSS, quer usar SAS, né? Tem várias formas. Eu vou utilizar o SCSS aqui para mim, que é o mais delicinha que existe. E aqui agora então eu vou começar colocando alguns estilos. Primeiro, para todos os elementos, eu vou dar um margin 0, vamos dar aqui um padding 0 e um box size em border box. Isso aqui eu faço praticamente em toda a minha aplicação. Aqui a gente vai ter também algumas coisas aplicadas ao body na aplicação. Eu vou pegar aqui também o body, o input, o text area, o select e o button, e eu vou colocar neles uma fonte com 400 de espessura, né, o weight dela, um hem de tamanho, né, a gente já falou sobre essa unidade de medida anteriormente, mas eu vou usar aqui um hem de tamanho, roboto, se não conseguir carregar roboto, sans serifa, ou seja, qualquer fonte que não tenha serifa, talvez um Comic Sans também, não, brincadeira. E aqui eu também vou pegar os buttons que eu tenho na minha aplicação, e vou dar pra eles um cursor pointer, né, que eu não sei porque que o HTML não traz isso por padrão, mas pra mim deveria ser uma questão de experiência de usuário simples, mas tudo bem. E eu vou pegar os links da minha aplicação também, e vou dar um color, inherit. O que é esse color aqui? Basicamente ele vai assumir a cor do elemento que está por volta dele. Porque todos os links na aplicação eles ficam com aquela cor azul por padrão, né? Então isso aqui ele vai assumir a cor do elemento pi, do texto do elemento pi. E eu vou dar um text decoration nome também, que geralmente os links eles vêm com underline, então eu também vou remover. Então vou deixar o link ele muito semelhante ao restante do texto e aí a gente vai estilizando o link conforme o lugar que a gente for utilizar ele. Show! Lembra que eu deixei essa tag body aqui aberta, porque aqui dentro eu vou ter duas configurações, cor de fundo e cor do texto. Mas eu quero utilizar isso aqui como variáveis CSS, então eu vou definir aqui um root e vou definir algumas variáveis CSS. Por exemplo, a cor branca, que eu vou utilizar bastante, que é o FFFFFFFFFF. Vou usar aqui alguns tons de cinza. E aqui agora, eu acho que a gente já chegou a falar sobre isso antes, mas tem muita gente que define na hora de definir as variáveis no CSS, definem por, digamos, por semântica o nome das variáveis. Então, por exemplo, se essa cor vai ser utilizada em ações de aviso, aí o pessoal coloca cor warning. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Pra ser bem sincero. Eu, particularmente, gosto de definir as cores baseada em que cor é, baseada pelo nome dela. Então, se eu tenho vários tons de cinza, eu gosto de definir gray, por exemplo, traço e um númerozinho que simboliza o quão cinza aquela cor é realmente. Então ela vai, por exemplo, pode ir desde 50, sendo um cinza muito claro, até 900, sendo um cinza muito escuro. Então aqui eu vou definir o gray 50, porque é um cinza muito clarinho, E1, E1, E6. Eu vou definir aqui um gray 300, que é mais ou menos um meio termo, né, um pouquinho mais escuro, que vai ser um A8, A8, B3. E eu vou definir um cinza bem escuro, que vai ser o Gray 900, 12, 12, 14. Diego, de onde tu tirou esses números? Da minha cabeça, não sei lá, não faço a menor ideia. Eu mais ou menos só fui pensando mais ou menos nos tons de cinza, né, até se você vem aqui, ó, você consegue ver mais ou menos o quão cinza, pensando que aqui seria o tom, seria o 0, e aqui seria o 1000, né, então você vai pensando, ó, o 50 ele tá bem no comecinho. Esse aqui que eu defini como 300, ó, ele já tá mais aqui pra baixo, né? E esse aqui, ó, ele já tá lá no finalzão. Então aqui eu deixei espaço pra caso eu tenha mais tons de cinza depois no meio, eu possa vir adicionando, o gray, sei lá, 200, né? Vamos até deixar esse aqui como 100, ó, pra ficar um pouquinho mais padronizado e não ativar o toque aqui. Mas assim, esses números realmente vão sendo criados durante a aplicação. E aqui durante o app eu vou utilizar dois tons de cores que não são baseados em cinza, preto, branco e tudo mais, que é um tom de ciano, que eu sempre começo, quando é um tom assim de uma cor mais viva, eu sempre começo ele no 500, porque
chegando mais perto de 0 ele vai clareando e mais perto de 1000 ele vai escurecendo. Eu não vou criar esses tons mais escuros e mais claros, mas geralmente é isso que a gente vai ver. Então aqui, ó, é 61 DAFB, e eu vou criar um tom de amarelo, também 500, que eu vou usar o EBA417, beleza? Esse esquema de cores, né, com, digamos, com a... eu não poderia chamar, acho que isso aqui de luminosidade, mas... vai, pensa que isso aqui é luminosidade. Pode ser, eu não sei, eu não faço a menor dessas coisas. Mas esses tons de luminosidade aqui, eles estão sendo bem utilizados em design systems criados com React, né? Então se você for procurar, por exemplo, o Chakra UI, que é um design system, né? Uma biblioteca de componentes que traz alguns componentes prontos. Se a gente for aqui no Color Mode, a gente vai ver que aqui embaixo... não é aqui não... Default Theme, acho que é aqui, ó. Ele usa esse esquema de cores que nem eu mostrei, né? Por exemplo, a Gray 50, 100, 200, 300, 700 até 900, ó, Red, Orange, Yellow, Green, Teal, Blue, Cyan, Purple, Pink e por aí vai. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse esquema de cores aqui, por isso que a gente vai seguir com esse esquema aqui durante a aplicação. Mas claro, isso aqui é aquele tipo de coisa que não existe muito assim, certo ou errado, né? É geralmente gosto e o que você se sente mais produtivo fazendo. E aqui agora dentro do body, eu vou colocar então que a cor de fundo é a nossa variável Gray 900 e a cor do texto vai ser var white, que é o branco, né? Vamos salvar. E agora, esse Global SCSS, eu vou importar ele dentro do app, perfeito? CSS a gente não pode importar dentro do document, tá? Porque o document, ele tá num nível, digamos assim, de renderização, que ele ainda não tá pronto para compilar CSS, essas coisas assim. Ele é um nível muito próximo ao HTML, então a gente não pode adicionar muita coisa nele que não seja assim aqui dentro, né, e tal, o HTML mais puro, CSS e tudo mais. Então toda a parte de estilo, o que a gente quiser importar, sempre aqui no nosso caso dentro do app. Eu vou importar aqui global.scss. Salvo aqui agora, voltamos para nossa aplicação. Tá dando erro porque o index está importando um CSS que não existe. Deixa eu tirar aqui class name. Deixa eu tirar esse spell aqui também, deixar hello world. E aí a gente pode ver que a nossa aplicação já está com fundo escuro e já está também com a cor do texto branco aqui, que foi o que a gente setou, né? Ele estava com zoom, então já tirei aqui pra gente visualizar melhor. Outra coisa que a gente vai fazer aqui no estilo global, que se não me engano a gente fez na aplicação anterior também, é a questão de trazer um pouquinho mais de acessibilidade pro tamanho das fontes na nossa aplicação. Como a gente vai utilizar muito a unidade de medida hem para aumentar, para dar o tamanho para as coisas, né, para o header, para as caixas, os elementos dentro da nossa aplicação, é legal a gente fazer com que o font size também se adapte aos tamanhos de tela. Então, eu vou fazer duas media queries aqui, uma delas até 1080 pixels, que seria um tamanho mais ou menos de iPad, e eu vou colocar o font size do HTML como 93.75%. 93.75% de 16, que é o padrão que começa, simboliza 15, né? Então ele vai converter o tamanho padrão da font size do body, né, do HTML, para 15. E aí eu vou fazer mais uma dessa aqui, para 720 pixels, que seria tamanhos mobile principalmente, 87.5, e 87.5 de 16 resulta em 14, então ele vai ficar com 14 pixels. Então conforme eu for reduzindo o tamanho da minha tela, ele vai reduzindo não só as fontes, mas como tudo está baseado em hem, e hem é uma medida que usa o font size da aplicação para definir o tamanho das coisas, toda a aplicação vai reduzir como um todo, digamos assim, os tamanhos dos menus e tudo mais. Isso é muito legal porque, como eu já expliquei antes, se a pessoa tem algum problema de vista e tudo mais, e ela usa aquele sistema de aumentar a fonte do próprio sistema operacional, né? Todo sistema operacional tem isso, né? Você consegue configurar a fonte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no... Ai meu Deus, eu abri o System Monitor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no System Settings, você consegue vir aqui em fontes, ó, e você consegue aumentar os tamanhos das fontes. E isso aqui, se a tua aplicação não está utilizando unidades de medida baseada em hem, isso não vai acabar não fazendo nenhum efeito dentro da sua aplicação. Mas se você usa nesse formato aqui do hem e tudo mais, isso vai fazer efeito na sua aplicação. Isso tanto para celular quanto web, né? Então a gente definiu aqui alguns estilos globais e a gente vai utilizar bastante essas cores daqui para frente. E agora a gente vai começar a realmente construir o nosso app.